Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora. E um acontecimento essa semana que está pegando nos Estados Unidos é que o presidente Donald Trump ele assinou uma ordem executiva que se transforma em lei, que é o seguinte: os caminhoneiros dos Estados Unidos que circulam nas estradas do país, a partir de agora, são obrigados a falar o inglês fluente. Caso contrário, a drive license, a carteira de motorista, vai passar por uma revisão. Só lembrando a você que está ouvindo o Mundo Afora, a maioria dos caminhoneiros nos Estados Unidos, eles são de origem latina, do México, do Brasil, e muitos não falam inglês fluente. E a ordem agora é o seguinte: ou falam inglês fluente. O que seria o inglês fluente? Entender placas, falar com autoridades, entender números, centímetros, milésimo, todos os detalhes de estradas, enfim, uma série de normas que já estão em contato. Eu conversei com vários caminhoneiros nos Estados Unidos. Nós temos, assim, vídeo de um casal de caminhoneiros lá do Alabama. Eles mandaram a opinião deles. Também tem um caminhoneiro que lá da Filadélfia. Então, muitas opiniões você vai ver aqui no programa de hoje, porque já mexeu. Porque algumas empresas, inclusive nos Estados Unidos, já estão sendo reticentes. Você fala bem o inglês? Mas, gente, a maioria dos caminhoneiros não falam bem o inglês. E agora, como é que fica a situação? Uma média de porcentagem, 60% dos caminhoneiros nos Estados Unidos são estrangeiros. Então, quer dizer, é uma situação bem crítica. As empresas de transportes já foram avisadas e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Também, na segunda-feira, houve o apagão na Europa, que foi na Espanha, Portugal e parte da França. Quer dizer, todo mundo ficou, o que aconteceu? E a gente vai falar com a Laine, que está lá na Espanha, ela está em Madrid. Daqui a pouco ela vai explicar para a gente o que esse apagão resultou. Laine, bem-vinda ao Mundo Afora. Tudo bem por aí, Laine? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, daqui a pouco você explica para a gente. E aqui no estúdio estão dois membros de um grupo que dançou nos Estados Unidos, né? Então, eles fizeram apresentações nos Estados Unidos e se classificaram agora para voltar nos Estados Unidos no Campeonato Mundial de Danças, que acontece no Phoenix, lá na parte dos Estados Unidos. Então, nós vamos saber o que está acontecendo, e eles estão aqui nos estúdios. É o Matheus Reis e o Igor Reis. Matheus, bem-vindo ao Mundo Afora, tudo bem? Tudo jóia. Para nós é um prazer estar aqui com vocês, né? Uma vez que o nosso trabalho é único na cidade, é um trabalho que vem se destacando pelo alto nível técnico, e estamos aqui hoje para dividir um pouquinho a nossa trajetória sobre as eliminatórias para o Mundial e o que acontece nos Estados Unidos no mundo da dança. O nome do grupo é The Power Music Dance. Então, eles já tiveram várias apresentações. Só para quem está assistindo, Adriano, coloca só um trechinho do que esses meninos fazem no palco, que é um sucesso. Esse é um trecho da apresentação deles, que realmente encanta o público. Eles foram classificados para dançarem lá nos Estados Unidos. Estiveram e agora voltam para participar lá no Arizona. Olha só, tem áudio. Pois é, eu estou com... Agora falta o Igor Reis. Igor, então, como que é para você esse compromisso de ir aos Estados Unidos, participar do Mundial, representando o Brasil, Minas Gerais, nesse evento
de dança que é de extrema importância. Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui, poder dividir um pouco com vocês a nossa trajetória, um pouco sobre a eliminação, né, para ir para os Estados Unidos. Para a gente é um prazer e uma honra estar aqui para contar um pouquinho de como foi, como vai ser, né? Só Deus sabe da luta que a gente passa para estar aqui. A gente é um grupo pioneiro aqui na nossa cidade há 35 anos, então é bastante tempo já envolvido nesse mundo da dança. O grupo é do meu pai, né? Para quem não conhece, nosso pai é o Regis Messias Reis. Ele que começou com tudo isso bem lá atrás e colocou a gente no grupo, a gente ainda era pequenininho e hoje a gente continua tocando esse amor pela dança que ele nos deu. Pois é, o Igor daqui a pouco fala, o Matheus, mundo afora está chegando, vamos falar que a Europa, depois os caminhoneiros, os brasileiros que cortam as estradas dos Estados Unidos, vão falar que hoje, com exclusividade no mundo afora, para entender o que está acontecendo lá no país, se eles podem ou não continuar a profissão, vamos saber qual a opinião de cada um deles. Mundo afora está no ar, e lembrando que o programa conta com o apoio da BG Imóveis, uma das mais importantes imobiliárias do sul de Minas, que realiza o sonho da casa própria, do seu apartamento, também da Royal Tour, que leva você para o mundo a preços baratos, e também do Implar, o Hospital Implar, que é uma referência mundial e aqui de Poços de Caldas, e que hoje foi para o mundo com muitos prêmios. Mundo Afora está no ar, eu sou Walter Alvarenga, você é o meu convidado, vamos nessa? Pois é, essa semana foi um susto na Europa. Houve um apagão, paralisou tudo, aeroportos, trens, o país ficou às escuras, parte do país, e as pessoas queriam entender o que aconteceu lá na Europa, se foi um ataque terrorista, um ataque cibernético, muitas opiniões desencontradas, e o país parou. A Espanha foi um dos países mais afetados, você está vendo os faróis desligados, quer dizer, não tinha como ter a movimentação, quer dizer, foi assim um caos total lá na Espanha. E quem vai nos contar um pouco desse cenário é a Laine Ferreira. Laine Ferreira mora em Madrid, ela tem um trabalho de consultora de imigrantes, junto com a mãe Edna Ferreira, que mora em Portugal, mas agora a gente vai falar desse episódio, né, Laine, que parou a Europa, todas as pessoas preocupadas, assustadas, o que foi que aconteceu? Laine, foi um caos, e Madrid, onde você está, também sofreu com esse apagão, não é isso? Sim, Madrid começou às 11 algo da manhã, e já até às 12 da noite, nada de eletricidade. Então, na verdade, foi um pouco estressante. Mas Madrid é muito grande, né? Que Madrid se chama Madrid Centro, igual que Rio de Janeiro, e Grande Madrid, que é como se fosse o estado. Mas é tudo muito perto. Então, teve lugares que às 7 voltou, teve lugares que às 10, outro às 12. Particularmente onde eu moro, voltou às 12. Na verdade, dava um pouco de incerteza, porque ninguém dizia exatamente o que tinha acontecido. Foram para comitê para ver o que tinha realmente acontecido, mas hoje por hoje, o que eles comentam é que aqui na Europa, presidentes da União Europeia, eles estão trocando tudo por energia limpa. Então, o que acontece? A rede é sempre muito estável e teve uma subida muito grande, oscilou de maneira muito rápida. E aí, a própria companhia desligou para poder estabilizar a rede, porque se ele deixasse esses picos, poderia ser muito mais prejudicial. É importante Por agora é isso. Lembrando que a Europa, para você que está acompanhando, é o maior produtor de energia renovável lá da Europa, a Espanha, o país da Espanha. Então, o que acontece? Essa paralisação,
ela afetou parte da França, também Portugal, e você está vendo as imagens. Quer dizer, imagina Madrid, uma capital que recebe cidadãos do mundo todo, uma movimentação, as cenas do metrôs, tudo às escuras, quer dizer, foi uma situação bem complexa por lá, e inclusive os hospitais. Agora, Laine, já voltou ao normal? Isso também afetou o seu trabalho? Eu sei que você está entre Madrid e Portugal, de certa forma afetou, com certeza. Como é que foi para você? O que você teve que modificar diante desse impasse da energia elétrica? Então, eu estava justo saindo do centro de Madrid, então eu tive muita sorte, né? Que eu saí, foi quando começou a faltar energia, a gente achava que era uma coisa do local. Então, quando eu cheguei em Majadahonda, que é outro bairro, que é uma outra cidadezinha ao lado, ela já também estava faltando eletricidade. Então, eu disse, ó, eu vou buscar meus filhos no colégio e não trabalhei mais. Isso é impossível. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. A gente tentando ligar para as pessoas para ver se estava tudo bem. A gente não sabia se tinha sido algum acidente, alguma coisa que explodiu, se era realmente... Aqui a gente está naquela tensão, né, da possível guerra, que a gente não sabe se vai ser comercial, se vai ser química, se vai... A gente não sabe, que tá muito tudo no ar. Então, claro, o que aconteceu é que todo mundo correu, que aqui leva já como 2 meses dizendo para as pessoas fazerem um kit de sobrevivência de 72 horas. E muita gente não fez, nem faz e não acredita. Então, o supermercado ficou incrível, ficou lotado. E eu mesma fui, tipo assim, uma hora e meia da luz ter acabado, não tinha nada de água. O pessoal acabou com a água. E latas também não tinha nada. Mas de meia-noite voltou e no outro dia, vida normal, tudo normal. Trabalhando, criança no colégio, tudo normal. Pois é. Laine Ferreira, eu queria agradecer a tua participação, está tudo bem por aí. Eu soube que a energia foi restabelecida na Europa, voltando ao normal gradativamente, está tudo bem, é o que é mais importante. Laine, eu queria agradecer a sua participação e deixar um abraço aí a toda a comunidade brasileira na Espanha. Grande abraço, Laine. Obrigada. Pois é. A Laine falando aqui com a gente, Laine Ferreira, obrigado pela participação, mas vamos falar aqui com o Matheus. Matheus, a gente está recebendo aqui no estúdio, é o grupo The Power Music Dance, que vai aos Estados Unidos. Já esteve em alguma outra ocasião, vocês estiveram lá participando de um campeonato de dança, não é isso? Isso, a gente esteve em Las Vegas, no ano de 2016. Na época a gente ganhou vaga com a categoria Mega Crew, que compõe com 40 bailarinos, né? E para nós foi uma intervenção única na história da dança em Poços de Caldas, da dança de rua, danças urbanas, o hip hop, né? E também na história do grupo, na história nossa ali em casa, a família do meu pai, né? Principalmente, que ele que é o ícone, né, da dança em Poços, ele que começou com a cultura, introduzindo essa transformação, mas para nós foi algo muito bacana. Agora, Igor, você teve, quando o grupo foi para os Estados Unidos, você participou ou você está sendo recrutado para ir nessa viagem? Como é que foi? Não, desde a primeira vez que a gente foi eu já estive. Eu tinha 15 anos e foi uma experiência incrível para nós que mexe com dança. Para quem gosta de futebol vai entender o que eu estou dizendo, é como se fosse uma Copa do Mundo, só que lá é a Copa do Mundo da dança. Então é um evento gigantesco para nós que mexe com dança. É um sonho de poder estar lá, de poder fazer parte, de poder estar em cima do palco. Então quando eu fui eu ainda era uma criança, mas já pude aprender muita coisa, voltei para cá com muita bagagem, com uma outra mentalidade de dança. E isso eu tenho certeza que só agregou para nós, para o nosso conhecimento, para a gente poder cada vez aprimorar mais. Agora, Igor, qual a preparação que vocês estão tendo aqui no Brasil para disputar um mundial de dança? O que é preciso? Abrir mão de quê? Como é que funciona? Então, aqui no Brasil é um pouco complicado, porque a gente precisa abrir mão de praticamente quase boa parte do nosso cotidiano de vida, né, da nossa rotina de vida. Porque
além só, né, do treino, que tem que ser bem rígido na parte do treino, tem que treinar bastante, tem também a parte do trabalhar, né, porque a gente precisa trabalhar para conseguir o dinheiro, e isso é uma das partes mais difíceis. Porque se a gente não consegue arrumar o dinheiro, a gente não consegue ir. Então a gente tem que tentar assimilar os dois, né? Saber usar o tempo certo para treinar, mas também uma boa parte do tempo a gente tem que estar trabalhando, a gente está cada um nos seus dia a dia, né? Correndo atrás do dinheiro, senão a gente não consegue para ir. Então assim, ó, é um pouco complicado assimilar as duas coisas ao mesmo tempo, mas creio que vai dar tudo certo, que Deus vai abençoar, vai abrir as portas para a gente poder chegar lá bem preparado. Com certeza. Bom, eu abri o programa falando, mudando agora o foco para os Estados Unidos e também para o que está acontecendo por lá. Para você que está sintonizando agora o mundo afora, essa semana o presidente Donald Trump, ele assinou uma ordem, uma nova lei, que exige que todos os caminhoneiros que circulam nas estradas dos Estados Unidos obrigatoriamente vão ter que falar o inglês fluente. Por que isso? Quase 60% dos caminhoneiros que dirigem as carretas nos Estados Unidos são estrangeiros. Então, por exemplo, todas essas carretas que você está vendo aí, os motoristas são do Brasil, do México, de Honduras, tem americanos, claro, mas a grande maioria desses motoristas, eles são imigrantes. E o Trump, quer dizer, mais uma vez ele pegou na veia do imigrante, porque ele está certo. Ele é o presidente do país. Agora vamos conversar com um caminhoneiro que circula as estradas dos Estados Unidos, é o João Marques, que está em movimento agora. João Marques, bem-vindo ao mundo afora. Você já está sabendo dessa medida do Donald Trump. Me fala, meu amigo, o que está acontecendo por aí? Bem-vindo. A galerinha da telinha por aí, mais uma vez eu por aqui, João Marcos. Aí moro aí em Nova York, 24 anos de Estados Unidos, caminhoneiro aqui nos Estados Unidos. Tá bom, gente? Boa tarde, um abraço aí aos demais aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Walter. Mundo afora aqui. Correndo aqui, o palco do momento aqui vai ser no Tennessee. Tá bom? Tô correndo aqui para ver se eu consigo carregar hoje para estar amanhã cedo em casa. Já tô 3 semanas já viajando, já deu a hora de ir para casa. Tá bom, Walter? É isso aí. O Trump tá correndo aí, tá impondo leis aí que tá fazendo o imigrante recuar, tá botando ele no canto, fazendo passar aperto aí, espremendo tudo e mais tudo aí os imigrantes aí para reduzir o fluxo de imigrante aqui no país, tá? Agora, João Marcos, eu vou te cortar, só para quem está assistindo, é o seguinte, para se dirigir um caminhão nos Estados Unidos, você tem que ter documento. Não pode um caminhoneiro que não seja documentado pegar uma carreta e dirigir nos Estados Unidos. Tudo bem, mas a questão do idioma, o falar, muitos caminhoneiros só falam o espanhol. Só falam, enfim, não falam inglês, ou às vezes entende. Agora, João Marcos, como é que é isso? É mais americanos dirigindo, mais estrangeiro, segundo estatística daí, são mais estrangeiros dirigindo. E como é que fica? Como é que é essa comunicação? Oi. Bom, a gente volta aqui até a gente retomar com o João Marcos. Só para você ter uma noção, eu vou colocar um dos caminhoneiros lá dos Estados Unidos, ele mandou um vídeo para a gente falando sobre isso. É o Manuel Belchior. Ele é um jovem caminhoneiro e ele mandou esse vídeo para a gente explicando o que está acontecendo até a gente retomar o contato com o João Marcos. Vamos ver o que o Manuel Rodrigues fala a respeito dessa nova posição do Donald Trump em relação ao caminhoneiro. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuel Belchior, para quem não me conhece.
eu tenho 26 anos, trabalho aqui nos Estados Unidos, trabalho na área de transporte aproximadamente uns 4 anos, moro aqui aproximadamente uns 6 anos também, trabalho com esse caminhão aqui atrás que vocês estão vendo. E hoje vim aqui deixar um relato muito importante, né? Fui convidado a falar sobre essa lei, essa nova lei que se aplica para todos os prestadores de serviço, né? Quem trabalha com caminhão na área de transporte. E eu gostaria de deixar meu ponto de vista. Nesse caso dessa lei que precisa falar inglês fluente, em partes é muito bom, é necessário a pessoa falar inglês, é muito importante para todos. Na área de comunicação, tudo, se você vai fazer um delivery, vai fazer uma leitura de algum papel, alguma documentação, é muito importante. Mas tem os contras, né, que infelizmente essa área é muito defasada e precisa de muitos motoristas. Eu acho que muita gente vai sofrer com isso, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade para aprender. Então tem os pós e os contras. Com a defasagem que está no mercado hoje, eu acho muito importante as pessoas se capacitarem, correr atrás para aprender, para não ficar para trás, né? Mas, infelizmente, com essa medida nova, que eu acho que vai ser aplicada em junho, se não me engano, de 25 de junho, muita gente não vai conseguir trabalhar. Essa é a verdade. E essa é a parte ruim, que eu acho que todo mundo tem que ter o direito de trabalhar. Infelizmente, as pessoas que têm carteira, têm documento, tudo, mas não conseguem falar inglês, vão perder a oportunidade. Então, acho que é uma das coisas que deveria ser revista, né? Tem que rever. E não só implantar uma medida dessa, mas poderia ajudar as pessoas também, né? Porque a gente tem que pensar dos dois lados. A gente tem que não só pensar do lado de segurança, mas em questão das pessoas que têm mais dificuldade de aprender. Então esse é meu ponto de vista. Eu acho que é o que ele deveria fazer, sabe? E obrigado pelo convite, o pessoal do mundo afora. Agradeço a todos. Boa tarde, bom dia para quem está nos assistindo, né? Fica com Deus. Eu quero mandar um abraço para todos da minha família, para o meu tio, para meus pais. Abraço, amo vocês. Pois é, o grande problema é o seguinte, que muita gente vai perder emprego nos Estados Unidos. Essa muita gente que eu coloco são aqueles caminhoneiros que não falam inglês. Voltou o João Marcos. Deixa eu ver o João Marcos aí. João Marcos, você estava colocando aí, eu gostaria que você continuasse o seu raciocínio aí sobre essa questão da nova lei do Donald Trump. Eu sei que você é documentado, fala o inglês fluente, mas tem colegas seus que não falam, não é isso? Exatamente, Walter. A comunicação, como sempre, foi um ponto básico para tudo na vida, independente de Estados Unidos, Brasil ou qualquer parte do mundo, né? Então, ele está querendo adotar esse sistema aí justamente por esse motivo, para facilitar a comunicação, facilitar melhorar a segurança entre o caminhoneiro, a estrada e os demais em companhia que você entra para carregar. Então, muitas companhias eles adotam esse tipo de Ok. Pode continuar, João Marcos. Para o trabalhador. Pode continuar. Fica muito ruim para o trabalhador, pelo fato de que a comunicação vem a ser um caso assim, que às vezes a pessoa não fala o inglês fluente, ele entra numa companhia para carregar e a pessoa não entende o inglês. Hoje, justamente de manhã, aconteceu um fato impressionante, nós entrando no assunto aqui. Eu estava descarregando o caminhão e eu vi um caminhoneiro parado numa vaga assim, dentro da companhia, um local onde ele poderia estar parado lá. E eu notei que ele estava fora do caminhão com um papel na mão lá e olhando assim, ele estava perdido, procurando alguém para tirar informação. Eu chamei essa pessoa, pedi para que ele
viesse até a minha pessoa aqui, eu perguntei o que estava acontecendo para ele, mas falando em inglês com ele, tá? E a pessoa, perguntei o que ele estava ali fazendo, ele disse que estava lá para pegar alguma coisa, mas não sabia falar o nome, não sabia o que era. E hoje, como tem muitos aplicativos aí que ajudam a pessoa na tradução aí, eu vi que ele estava procurando um aplicativo para fazer uma tradução, para responder o que eu perguntei a ele. Aí ele automaticamente já falou para mim, ó, Spanish, que ele falava espanhol. Eu entendi que ele falava espanhol, comecei a conversar com ele em espanhol, né, porque a nossa língua e o espanhol não tem muita diferença. E ele estava ali para carregar e não sabia dizer o nome do que ele ia carregar lá. Ele mostrou a foto, eu já sabia o que era, porque eu já venho tempo ali carregando ali. Aí eu expliquei para ele o procedimento, como devia ser feito, que quando ele chega na companhia para dar a entrada nos papéis, para ele poder carregar, a pessoa já auxilia ele em tudo o que deve ser feito passo a passo, até ele chegar onde ele tem que chegar lá, para ele encostar do lado da máquina para carregar. Então isso aí tudo depende da comunicação. Ele estava perdido aí. Isso aí é um dos fatos que eles estão batendo em cima aí, porque há muitas pessoas aqui que têm a carteira de motorista, não vou te dizer o jeito e como e nem o porquê. Como ele conseguiu a carteira, porque, por exemplo, onde eu tirei a carteira no estado de Nova York, eles não têm, por ser uma carteira para trabalho, eles não aceitam uma língua diferente a não ser o inglês. Não aceitam o espanhol, não aceitam o português. Agora, tem estados que adotam outras línguas, onde que dão mais oportunidade, a pessoa conseguir obter a carteira de motorista profissional. Mas, nesse caso, a pessoa ainda é documentada, entendeu? Complicado. Pois é, eu estou conversando com o João Marcos, ele está em movimento, está dentro do caminhão, e o assunto é sobre os caminhoneiros nos Estados Unidos. O que está acontecendo? A nova lei agora do país exige que os caminhoneiros que circulam as estradas dos Estados Unidos falem o inglês fluentemente. O João Marcos acabou de dar um exemplo de um caminhoneiro que não fala o inglês, quer dizer, a pessoa fica travada. É horrível você chegar num local, você não falar o inglês e, logicamente, você está com uma mercadoria no seu caminhão, transportando, e exige. E a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, o João Marcos já é documentado, fala o inglês, não tem esse problema, mas, infelizmente, muitas pessoas vão perder o emprego. Eu falo muitos caminhoneiros, porque, inclusive, a exigência do Donald Trump agora é que todas as carteiras de motoristas, as drive license dos Estados Unidos, elas sejam revisadas, ou seja, fulano fala inglês? Não fala, não pode mais trabalhar numa companhia e circular o país. É complicado, é muito complicado. Ô João Marcos, eu queria te agradecer. Eu sei que você está em movimento, trabalhando, mas, olha, bom trabalho. Só de novo, você está indo... Que rodovia que você está e está indo para onde aí nos Estados Unidos? Eu tô saindo da Geórgia, já entrei no estado do Kentucky e vou carregar para Pensilvânia, que está próximo aí à minha casa ali, são 2 horas. Aí eu vou direto para casa, amanhã já saio, fico em casa, segunda-feira saio de manhã. E eu gostaria de fazer uma pequena lembrança aqui, Walter, que muita gente quer vir para cá para trabalhar com caminhão. Eu queria deixar bem claro que não é... o meu modo de pensar é o seguinte, graças a Deus, eu tive o privilégio de poder estar aqui e eu gostaria que todos os trabalhadores, né, vamos dizer trabalhadores, porque quem quer vir aqui para trabalhar, quer vencer na vida, é porque é trabalhador. Então, o pessoal quer vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, gente, não é que eu não quero, não estou desanimando ninguém, mas, por favor, vocês precisam em mente que você tem... Volta aqui para mim. Gente, só explicar para você
está assistindo o Mundo Afora, o João Marcos ele tem movimento, uma rodovia. E dependendo do ponto que ele chega, claro, a internet cai, dá essa interrupção. Mas o importante que ele vai falar agora, que é o seguinte: toda pessoa que for para os Estados Unidos trabalhar, que queira trabalhar com um caminhão, tem que ter documento, tem que falar o inglês, não pode mais chegar no país, pegar um caminhão e sair, as carretas, né, dirigindo. Não pode. É perigoso, vai ser multado e pode ser até deportado. Essa é a nova lei dos Estados Unidos. O Mundo Afora está no ar, a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Igor, Matheus, do grupo The Power, que vai para os Estados Unidos participar do Campeonato Mundial de Danças que acontece esse ano em julho, no Arizona. A gente volta daqui a pouco. Até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos a Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Nós estamos aqui recebendo o grupo The Power Music Dance, que está realmente, o grupo, inclusive, tem uma reivindicação, porque ir para os Estados Unidos, gente, o dólar está alto, a passagem é cara, eles estão classificados, mas agora depende, logicamente, de também um apoio, porque eles vão representar o Brasil, e aí vem aquele entrave, né? Vai representar o Brasil, mas precisa de apoio, não é isso, Matheus? Exatamente. Realizar o sonho que a gente vive, que a gente traz desde pequeno, é uma coisa assim única, né? E para nós é uma grande dificuldade juntar a arte com o mundo econômico, porque ir para os Estados Unidos de todo fato assim, é algo único para todo bailarino que tem um sonho de chegar, de ser reconhecido, né? de transformar o caminho com a dança. E o que a gente pede é assim, às vezes as autoridades da cidade, alguma empresa, porque quando a gente foi em 2016 no Mundial, a gente notou que as maiorias dos países faziam dessa forma. Apresentavam empresas que investiam no sonho deles, que acreditavam que dança é uma transformação única hoje, tanto na sociedade quanto no mundo infantil, né? E o que a gente pede é mais ou menos um olhar, um acreditar diferente, um depositar, uma entrega no sonho de uma pessoa que está indo representar não só a cidade, mas também o estado, também cada família do grupo.
e individualmente também o nome da nossa região, né? Porque o grupo ele tem sido, pelo alto nível técnico, a boa entrega em campeonatos, o grupo tem sido algo único, né? Algo que diferencia o estado de Minas Gerais. Para poder se classificar dentro de os melhores grupos do Brasil, é uma eliminatória, assim, uma coisa gigantesca, sabe? Inclusive, eles foram classificados, e para ter essa classificação, hein, Igor, vocês passam por eliminatórias. Como é que funciona isso? Sim, aqui no Brasil as eliminatórias acontecem na cidade de Santos, e na nossa categoria, se eu não me engano, tinha 18 grupos, e a gente conseguiu ainda ficar em segundo lugar. A gente vem vindo nessa competição muito bem, faz uns 5, 6 anos que a gente vem muito bem, sempre conseguimos conquistar a vaga. Nos últimos anos a gente não conseguiu poder estar indo para os Estados Unidos participar desse evento, porque infelizmente a gente estava com 7 integrantes e a metade teve o visto negado, e aí foi aí que impossibilitou a nossa ida. E aí dessa vez a gente optou por participar de uma categoria que é menor, né, de menor quantidade de bailarinos, então a gente está com 4 bailarinos. A gente participou da seletiva, ainda era com 3, né, porque era o regulamento, e agora abriu mais um, então são 4 bailarinos. E a gente optou por participar com uma quantidade menor para poder facilitar não só a parte da ida, né, financeiramente, mas também como uma parte do visto, né, que é uma das partes mais difíceis, né, que a gente vem, infelizmente, sendo parado nessa parte. Agora, por exemplo, sair do país, claro, quando você vai para os Estados Unidos, evidente, você tem que ter o visto. Se você não tiver o visto, claro, você não embarca. E, por exemplo, quando tem essas apresentações, é um visto especial, né? E, por exemplo, você diz que houve vistos negados, né? Então, acho que é muito importante, quando se tem o apoio de empresas, das autoridades, que isso facilita também no consulado, e uma carta também, lógico, estão classificados, que vão para um mundial. Mas aquela história, entrar nos Estados Unidos é um dos países mais rigorosos. O consulado ele é muito exigente. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, o The Power, quantos elementos vão pleitear o visto, Matheus, para chegar nos Estados Unidos? Eu sei que, lógico, vocês estão aqui pedindo também o apoio, mas a questão do visto. Quantos componentes hoje que pleiteiam a ida aos Estados Unidos? Então, funciona da seguinte forma: como a gente vem se destacando na eliminatória do campeonato e isso vem sendo algo assim em evidência, a gente está fazendo o processo com o grupo todo de tirar a documentação e tudo mais, porque a gente acredita que a gente vai chegar nesse nível ainda de estar com um grupo todo documentado. Mas hoje em dia a gente já tem o visto do Minicrio, né, que é o que vai representar o país nos Estados Unidos, no Mundial. E assim, a gente acredita sempre que essa parte do visto em específico é o mais difícil, né? Porque assim, a gente provar que a gente está fazendo a arte já é algo que você tá tocando as pessoas com alguma coisa que você transmite. E aí quando chega essa parte do visto é algo que diferencia. Igual o Igor colocou aqui, a gente ganhou vaga no CRIO Adulto 5 vezes consecutivo. E aí dessa vaga que a gente ganhou 5 vezes, a gente sempre teve os nossos alunos negados. A gente aqui de casa até foi mais tranquilo nessa parte. Mas aí assim, a gente não conseguia realizar porque não conseguia uma aprovação. E realmente, assim, às vezes uma carta, às vezes um patrocínio, às vezes alguém que olhe pra gente de uma forma diferente, isso tudo faz uma diferença gigante no consulado, sabe? Pois é, a gente está falando sobre dança, mas vamos voltar à questão também aos Estados Unidos, claro, mas um outro assunto que a gente abriu o programa falando de uma polêmica que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. É sério o que eu estou colocando, que algumas empresas já estão questionando os motoristas, já cobrando dos caminhoneiros nos Estados Unidos se eles falam inglês fluente, revendo a carteira de habilitação, a drive license. E, infelizmente, viu, gente, que está acompanhando, muitos caminhoneiros vão ficar sem emprego. E a situação é grave lá nos Estados Unidos, tem brasileiros. E eu conversei também com um caminhoneiro brasileiro na Filadélfia. Conversei ontem com ele, ele explicou a situação e ele gravou um vídeo especial para o mundo afora, é o Derli.
ele mora na Filadélfia, ele transporta flores nos Estados Unidos. E agora, o Dia das Mães, né, o Mother's Day nos Estados Unidos, ele está transportando muitas flores, né? E um amigo dele, inclusive, já perdeu o emprego, porque a empresa não quis dar a carga para ele, alegando que ele não fala inglês e que a empresa poderia ser multada. Vamos ver o que o Derli mandou para o mundo afora. Vamos ver? Meu nome é Derli, vivo aqui na América, na cidade de Filadélfia. Sou motorista de caminhão aqui. Eu quero mandar um abraço para o Walter, do programa Mundo Afora, e ele me perguntou sobre uma questão que o Trump está querendo que os motoristas de caminhão aqui falem inglês fluente. Então eu acho que já não tem motorista. É muito fraco de motorista. Os americanos, você vê americano aqui, tem mais de idade, você não vê jovem fazendo motorista de caminhão. Então eu acho que vai ficar mais déficit ainda de motorista. Um abraço para os Poços Caldense e o programa Mundo Afora. Ele fala caminhão, mas vocês viram as carretas? São imensas nos Estados Unidos. E você dá uma olhada nesse vídeo. O nível de transporte é exatamente esse nos Estados Unidos. Então, você cruza, quando você está na rodovia, você cruza com os caminhoneiros. Quando é brasileiro, sempre buzina, porque o brasileiro é sempre muito festivo, comunicativo. Então, quando ele vê que é brasileiro que está no carro, que acena, então ele, logicamente, buzina. Então, esse é o nível, né, de carretas que os Estados Unidos têm, né, para transportar, e é muito importante porque são muitas pessoas aí, sabe, fazendo seu trabalho, e a gente sente muito, porque eu não vou citar o nome, mas ontem também eu conversei com um outro motorista lá nos Estados Unidos, e ele é aqui da região, e ele me informou, infelizmente, que ele, ontem mesmo, ele já tinha recebido um comunicado lá da transportadora que ele trabalha já um certo tempo, dizendo que agradecendo pelo trabalho de 10 anos. Ele trabalhou 10 anos, mas a empresa agradeceu dizendo o seguinte, que não poderia mais contratar os seus trabalhos, porque ele não fala o inglês. Ele fala sempre só o espanhol. Então, como a exigência é que fale o inglês, a companhia transportadora, infelizmente, o agradeceu, e ele falou, olha, Walter, eu estou sem emprego, tenho a minha família, e agora eu não sei o que eu vou fazer. Então, para você que está assistindo o Mundo Afora, é uma situação muito grave, muito difícil. Imagina, você trabalha 10 anos na empresa, chega lá para pegar sua carga, seu transporte, já tem todo um ritual de trabalho e, de repente, você se torna uma pessoa obsoleta, ou seja, não interessa mais para a empresa. E tudo. Agora, em contrapartida, o Donald Trump, ele não está incorreto. Ele está certo, porque se você está nos Estados Unidos, a obrigação é que você fale o inglês. Tem brasileiro, outros países também, eles vão empurrando a situação até que chega um ponto que se torna insustentável, ou seja, não dá para continuar mais. Então é muito, muito, muito complicado. Já que a gente trouxe aqui o grupo The Power Music, que vai para os Estados Unidos, a gente está na maior torcida para eles conseguirem apoio. Até um abraço para o Regis, que está acompanhando aí, o Regis, que é o cérebro do grupo, né? Então a gente está torcendo. Vamos falar com um outro artista, um outro cantor, compositor, que leva também o nome do Brasil para os Estados Unidos, é o Roberto Trevisan. Ele está gravando nesse momento o novo clipe da música dele. Ele estava na Times Square, você vai ver daqui a pouco. Times Square é um dos pontos mais visitados do mundo
está lá em Manhattan, em Nova York. Ele estava lá na Times Square, juntamente com seu produtor, diretor, o jornalista Julinho do Carmo, que cuida de toda a produção das gravações do Roberto Trevisan. Eles mandaram um abraço aqui para o mundo afora. Em seguida, a gente vai ver o clipe do Roberto. Vamos ver o que eles mandaram aqui para o mundo afora. Ao Mr. Walter Alvarenga, um abraço para você aí, ó, e tá vindo aí muito trabalho, né? Nós vamos agitar com o negócio do Raul Seixas. Super mega abraço para você. A gente fez uma série de entrevistas aqui em forma de live e eu fiquei feliz, cara. Até o Jaime Monjardim estava assistindo suas lives. Muito bacana e gratidão por tudo que você vem fazendo por nós, Walter. Você é maravilhoso. Um abraço. Essa é uma pequena história de um matuto corajoso que saiu de Minas Gerais para viver o seu sonho americano. É isso aí, Trevisan, caboclo carretado. Eu parti de tão distante, foi de Minas minha gente. Com coragem vim buscar o meu sonho americano. Sou matuto sonhador, latino-americano, trabalhando em Nova York e vivendo os meus sonhos. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. Esse é o Matuto Sonhador, diretamente de Nova York City pro mundo. É isso aí, galera. Aqui é Falcão, direto de Pereiro, no Ceará. Já faz tempo que eu estou nessas ilhas tão distantes, Nova York e o Havaí. E esse é o sonho americano. E conheci cidades lindas, Chicago e Miami. Nada disso tem valor ao matuto sonhador. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. E a saudade me leva de volta pra minha terra. Tô chegando, Minas Gerais, Ceará, Brasil. É isso aí, Trevisan, caboclo carretado. Caminhoneiros Apache, eles mandaram um vídeo, o esposo dela, eles estão no Alabama, lá nos confins dos Estados Unidos, e eles souberam, claro, todos os caminhoneiros já estão sabendo, muitos estão alarmados. Eu soube que tem um... Oh, meu Deus, é engraçado, mas é trágico. Tem um caminhoneiro que ele soube dessa determinação do Trump, ele ficou tão irritado, isso lá nos Estados Unidos, ele estava ali para frente da Flórida, que ele parou o caminhão da empresa, claro, a carreta, desligou, trancou, pegou o boné e disse, estou indo embora, chega de correr de imigração. Só ligou para a empresa e disse, o caminhão está em tal ponto, manda um cara que fala o inglês fluente, porque eu não falo e eu estou indo embora. E largou, deixou o caminhão e foi embora. Quer dizer, ele está certo? Não sei até que ponto ele está certo, mas esse caminhoneiro que eu estou citando não fala o inglês. Mas esse casal, eles falam inglês, têm documentos e eles mandam uma avaliação do que está acontecendo. Segura aí que vem mais informações no mundo afora. Até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia.
Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Nós estamos recebendo aqui dois dos componentes do grupo do The Power Music Dance, que vai participar do Mundial de Dança que acontece no Arizona, agora em julho de 2025. Eles estão aí todo, se preparando, ensaiando, quer dizer, muita preparação. Matheus, então quer dizer, eu soube que é você que coreógrafa, né, as danças. Como que é a escolha das danças que vocês apresentam em público? Então, Walter, hoje em dia funciona da seguinte maneira. O meu pai, o Regis Reis, ele é o direcionamento, né, ele é o ponto que direciona nós todos. E para a gente montar as coreografias, a gente é em quatro irmãos, né? É eu, o Felipe, o Igor e o Breno. A gente desenvolve esses trabalhos junto, a gente monta junto, a gente escolhe músicas junto. Só uma questão, volta aqui para mim. É o seguinte, você, por exemplo, a gente está mostrando aqui, por exemplo, eu vi vocês dançando ali, eu contei assim, por cima uns 20 mais ou menos. Quantas pessoas hoje, The Power, aí você está vendo, são meninos, meninas ágeis, habilidosos, talentosos. Hoje o grupo conta com quantos elementos? Então, Walter, no caso, o nosso grupo, ele era voltado mais para o hip hop. E aí, no ano de 2024, a gente abriu uma escola mesmo, contando com várias denominações da dança. E hoje em dia, o nosso grupo, ele conta mais ou menos com uns 130 integrantes. A gente começa a dar aula desde os 3 anos, que é o Baby. Depois vem as nomenclaturas do infantil, que é o nosso projeto de crianças, né? E logo em seguida a gente entra no infanto-juvenil, no sênior, e depois vem o profissional, que é até esse trabalho coreográfico que vocês estão acompanhando no vídeo. Agora, é importante, né, voltando aqui, é importante que a gente está vendo aí o trabalho do grupo, e também, Matheus, aquela coisa, né, de vocês, né, terem aquele apoio e o reforço do pedido de apoio para que o grupo vá para os Estados Unidos. Gente, representa Minas Gerais, toda a região sul de Minas, num dos maiores campeonatos de danças do mundo, que esse ano acontece lá no Arizona. Então é importante
ter esse apoio, não é, Matheus e Igor? Sim, é bem importante, Walter. Inclusive, esse é o objetivo da gente estar aqui hoje, pedir para você, que é empresário, você que é uma empresa, para toda a população pós-caldense, que vocês possam ajudar a gente nesse sonho, nessa ida nossa para os Estados Unidos. Dessa vez a gente está indo com 4 integrantes, a gente somos 4 irmãos, né, que estão participando. Então a gente veio enfatizar aqui hoje que a gente precisa da sua ajuda. Queria até deixar, Walter, o @ do nosso Instagram, do nosso grupo, que é The Power Music Dance. Essa semana a gente vai estar soltando uma vaquinha online, então se todos vocês puderem ajudar, com qualquer quantia que puder, vai ser para nós uma ajuda muito grande. E em contraproposta, nesse Mundial acontece bastante isso, a gente tem muitos contatos de grupos também que participam desse evento, e todos esses grupos levam bandeiras, camisetas, bonés, enfim, com bastante logos, né, de outras empresas que ajudam, que apoiam esses grupos. E em contraproposta, né, que a gente pode estar fazendo para as empresas, para os empresários que puderem nos ajudar, é levar uma bandeira, estampar na camiseta, estampar talvez um boné, para a gente poder estar divulgando a sua marca, né, nesse evento que é tão gigante no mundo da dança. Querendo ou não, além de vocês estar ajudando, a gente vai poder estampar, né, a sua marca na nossa camiseta. Então, para nós seria muito importante a sua ajuda, a ajuda de todos vocês. Contamos com o apoio de vocês para a gente poder realizar esse sonho nosso de poder estar lá e conseguir, né, chegar um pouco mais para frente dessa vez. Tem muitos grupos daqui do Brasil que estão apoiando muito a gente. Eles, né, acompanharam todos o nosso processo, a gente na seletiva, e eles estão confiantes que esse ano, como a gente está, né, como a nossa coreografia está, como a gente estudou bastante esse evento, então muitos aqui acreditam da gente chegar na final nos Estados Unidos esse ano, que é muito importante. Então queremos contar com seu apoio para a gente poder chegar lá mais forte possível. Com certeza. Tem muitos brasileiros lá nos Estados Unidos, empresários que estão assistindo. Acredito, aposto sim que eles vão apoiar o The Power rapidinho. E até inclusive, Walter, eu gostaria de te agradecer a tua pessoa, que eu acredito que pelo teu trabalho, o ser humano que você tem muitos contatos, muitas pessoas, até bailarinos também do Brasil, que hoje atuam nos Estados Unidos. E a gente gostaria de te agradecer por esse network, por nos apresentar a essas pessoas e que todo mundo possa, através da tua pessoa e de tudo que você faz, acreditar um pouquinho no nosso trabalho, porque a gente está disposto a fazer esse network nos Estados Unidos, sabe? Bom, um grupo que foi classificado para o Mundial, que passou por uma série de etapas, acho que já está justificado o merecimento. Vamos mostrar rapidinho o vídeo da parte do esposo dela falando sobre a questão do caminhoneiro. Vamos ver? Olá, programa Mundo Afora, aqui é a Paty Joffre, ao meu lado aqui o Daniel Joffre. Estamos aqui na estrada de Alabama e hoje nós vamos falar aí para o Mundo Afora a respeito sobre o novo anúncio do Trump, Donald Trump, nosso presidente. Ele anunciou algo sobre os caminhoneiros daqui e eu vou deixar um pouquinho o Daniel falar, porque ele é o truck driver aqui da equipe. O que acontece é uma situação um tanto quanto controversa em alguns pontos, mas eu entendo a colocação dele. Houve um episódio que uma vez eu parei para entregar uma carga e fui fazer o check-in. E ao meu lado tinha um rapaz que entrou, né, e perguntou para a pessoa que estava no check-in: tem alguém aqui que fala espanhol? E a pessoa falou assim: não, aqui nós não temos. Então ele pegou o celular, entrou em algum tradutor, escreveu em espanhol e deu para ela ler. Então quando eu vejo isso e eu vejo a medida que ele tomou, eu entendo, porque a medida dele nada mais é que uma medida de segurança, que a pessoa tem que mostrar que tem uma proeficiência em inglês para que ele possa ler uma placa de trânsito. Se houver algum oficial, né, da polícia que tenha que conversar com ele, ele saiba se expressar, ele saiba compreender. Então eu vejo isso muito na estrada, né? Pessoas, principalmente no sul da Flórida, que não falam, amigos nossos que moram aqui há 15 anos e não falam um inglês. E eu acredito sim nessa organização, botar a casa em ordem, né? Porque
quando você entra num ambiente, você tem que saber se portar dentro de acordo com esse ambiente. E aqui ele está fazendo isso. Você quer viver nos Estados Unidos? Não tem problema nenhum. Agora, você tem que falar a minha língua. E não ao contrário. Não sou eu que tenho que entender o que você está falando. Você tem que saber se expressar. Agora, por que eu falei que é controverso? Porque dali sai a lei. Mas na outra ponta tem quem cumpre essa lei, que são os oficiais, são os policiais. E aí eu realmente não concordo na forma que aqui está sendo colocado de algemar as pessoas porque não falam inglês, aplicar multa de $5.000 porque essa pessoa não fala o inglês. E aí é um extremo, né? Mas eu entendo isso. Eu entendo porque no estado de Arkansas, e aí vai só uma curiosidade, na década de 90, ainda no estado do Arkansas aqui, ainda existiam placas falando aqui proibida a entrada de negros. Então, nesses estados, principalmente no estado do Arkansas, é que eu ouço aqui, quando eu vejo vídeos a respeito desse assunto, que é o estado onde mais isso acontece, da polícia parando os motoristas de caminhão e pedindo. E aí eu vi até um vídeo de um americano falando que a polícia deu para ele um texto, falou assim, você pode ler o que está escrito aí? Aí o cara falou, posso sim, e leu. E ele achou assim meio esquisito, mas ele entendeu. E isso foi no estado do Arkansas. Então a maioria dessas coisas que eu tenho visto em vídeos é no estado do Arkansas. Agora eu acho válido porque a gente está aqui e aqui a gente tem que nadar não contra essa maré, mas a favor dessa maré. E aí tá certo nesse aspecto. É isso aí. Paty Joffre e Daniel Joffre aqui na estrada como colaboradores e repórter da estrada. Um beijo mundo afora, um beijo Walter por mais uma oportunidade de estar colaborando com o seu programa. Beijo, Paty, Daniel, obrigado. A gente não tem mais tempo, eu queria agradecer a que veste o apresentador, né, que é o Di Ferreira, que confecciona ternos, gravatas, camisa há mais de 30 anos, atuando no sul de Minas, com qualidade, preços baratos. Fala que você assiste o Mundo Afora e você deixa o Homem Elegante, ternos, camisas, gravatas, você vai ter um preço bom, cores, tamanhos, e você vai num evento corporativo, uma festa, muito bem vestido. Fala que você assiste o Mundo Afora e você vai ter um desconto especial. Tá aí, ó, 3714-7989. Obrigado aí todo o pessoal da Di Ferreira, Matheus Reis, Igor Reis, integrantes do grupo The Power Music Dance, que vai ao Mundial de Dança lá nos Estados Unidos. Gente, obrigado pela participação, a gente não tem mais tempo. Obrigado, viu, Matheus, Igor. Tá? Obrigado. Um grande abraço para vocês e agradecendo a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, Silvano Alves, Vitor Messi, Juscelino, a supervisão do Marco Guedes, toda uma equipe trabalhando para a gente apresentar um programa de nível, falando desse complexo, mas interessante mundo dos imigrantes. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.